um exercício de micro, né? Esse exercício aqui, ele é sistemas digitais e microcontrolador. É um exercício relativamente simples, contudo, ele explora um pouco da análise dessa questão do ciclo de máquina. Todo chip, todo microcontrolador, ele tem, né, um ciclo de máquina. O ciclo de máquina, né, é um parâmetro interno de quantos clocks ele vai utilizar para realizar uma tarefa. Tem muitos microcontroladores que utilizam um clock para o ciclo de máquina. Tem microcontrolador que utiliza mais. Por exemplo, o PIC. Os PICs da família 16F, eles usam 4 clocks para realizarem um ciclo de máquina. Então, cada ciclo de máquina, eu preciso de 4 clocks para realizar um ciclo de máquina. Agora, cada instrução que o microcontrolador vai executar vai demandar um número X de ciclos de máquina. Então, tem instrução mais simples que demanda 2 ciclos de máquina. Tem instrução mais complexa que demanda 5 ciclos de máquina. Né? Então, quanto mais ciclos de máquina eu demandar, mais tempo eu vou gastar para fazer aquela atividade, para realizar aquele processamento. Né? Então, essa questão do ciclo de máquina, quando a gente pega uma plataforma e começa a trabalhar com ela, é extremamente entender, né, qual que é o ciclo de máquina baseado no clock. E o clock é o maestro, né, o que sincroniza todos os blocos. E normalmente o ciclo de máquinas ele está amarrado ao clock externo, né, ou ao clock interno principal, se o microcontrolador tiver já um clock interno, um cristal, um oscilador interno, que, por exemplo, o Arduino trabalha, o Atmega trabalha com 16 MHz, é o clock de operação máximo. O PIC 16F877 trabalha com 20 MHz, é o clock máximo dele. O chip STM32 trabalha, né, tem chips que trabalham com clock de 70 MHz. Eu trabalho com chips da Texas que trabalham com 150 MHz. Tem chip que trabalha com 200 MHz. Né? Então, vai depender do chip que você está utilizando, né? E na plataforma que ele foi montado, né? Na plataforma de prototipagem, que ele já tem um cristal, e esse cristal vai definir o clock. E aí, todas as tarefas, elas estão amarradas a esse clock. Né? Todas as atividades que o microcontrolador vai realizar. Esse clock vai alimentar todos os blocos, vai alimentar os blocos de conversão analógico-digital, digital analógico, né? Vai alimentar os ciclos de memória, né? Acesso de escrita e leitura, vai alimentar os timers, né? Que vão temporizar, os módulos de comunicação serial, enfim. Então, tudo em cima do clock, né? E a gente tem a base do ciclo de máquina amarrada ao ciclo de realizar uma instrução, de executar uma instrução. E aí, isso normalmente acaba sendo um parâmetro importante para o programador, né? Que está desenvolvendo ali uma aplicação em determinado hardware. Então, vamos lá, né? Nesse exercício aqui, diz o seguinte: um microprocessador precisa verificar o estado de um dispositivo de saída a cada 20 milissegundos. Isso é feito por meio de um timer. O timer é um temporizador, né? O próprio Atmega ele tem 3 temporizadores. O PIC 16F877, vocês estudaram lá na disciplina de micro, ele também tem 3 temporizadores. Tem um temporizador de 8 bits, um temporizador de 16 e outro de 8 bits. Né? Então, normalmente o microcontrolador ele tem os timers, que são contadores de tempo, que a gente sincroniza tarefas, né? E define intervalo para realizá-las. A interface do dispositivo inclui 2 portas, uma para o estado e uma para saída de dados. O microprocessador utiliza uma instrução para verificar o estado do dispositivo e outra para examinar o seu conteúdo. Se o dispositivo estiver pronto, é necessária mais uma instrução para o envio de dados do dispositivo. O microprocessador possui uma taxa de clock de 8 MHz.
E todos os ciclos de instrução pertinentes são de 12 ciclos de clock. Então, o que ele falou de ciclos de instrução, né, alguns chamam também de ciclos de máquina. Esse ciclo de instrução aqui, ele usa 12 ciclos de clock. Então, vamos lá, vamos entender melhor isso aqui. Parece que é um negócio assim nebuloso, mas não é. É mais simples do que parece. Eu tenho meu clock. Clock do microcontrolador aqui é um sinal de onda quadrada, né, de 0 e 1. Esse clock, ele tem uma frequência. A frequência é o tempo, basicamente, é quantos ciclos acontecem em um segundo. Esse intervalo aqui, ó, é o período. Então, 1 sobre o período é igual à frequência. E vice-versa, né? Então, a frequência é igual a 1 sobre o período. O exercício falou que a frequência é 8 MHz. O que é 8 MHz? 8 MHz é 8 vezes 10 elevado a mais 6 Hz. 8 milhões de Hertz, certo? Então, o que eu desejo? Eu desejo achar esse tempo, porque o exercício me pediu tempo. O exercício, ele perguntou aqui, quanto tempo é necessário para se verificar e atender o dispositivo? Então, ele contou uma história, né? E depois que ele contou essa história, ele perguntou quanto tempo o microprocessador leva para fazer essa tarefa. Então, ele está pedindo tempo. Tanto é que as opções de resposta, elas são em tempo. Se eu olhar aqui, ó, elas são em tempo. Ó, microsegundo, microsegundo, microsegundo. São valores de tempo. Então, vou voltar para cá. Primeira coisa que eu tenho que fazer é fazer essa conversão para me achar o período. O que é o período? O período é 1 sobre a frequência. Então, é 1 sobre a frequência vale 8 mega. Deixa eu considerar aqui. Então, vezes 10 elevado a mais 6. Bom, pela regra da potenciação, essa potência, se eu passar ela para o numerador, ela vira menos 6, dividido por 8. Certo? 1 dividido por 8 é o quê? É 0,125. Vezes... O que é 10 a menos 6? 10 a menos 6 é microsegundos. Então, posso escrever, ó, se eu andar 1, 2, 3 casas, eu aumentei o número 1000 vezes. Aí eu tenho que compensar diminuindo o fator multiplicativo aqui, ó, da notação de engenharia. Então, eu vou colocar 1000 vezes menor, que é o nano. Então, na verdade, o tempo de um período de clock, né? Isso aqui eu vou chamar aqui, então, de período de clock. O tempo de um período de clock é 125 nanosegundos, certo? Beleza. Aí, o que falou aqui, ó? Eu tô com um exercício aberto aqui do lado. Foi dito o seguinte: o microprocessador utiliza uma instrução para verificar o estado do dispositivo e outra para examinar seu conteúdo. Se o dispositivo estiver pronto, é necessário mais uma instrução para enviar dados. Então, ele utiliza uma instrução, ó, o microprocessador utiliza uma instrução para verificar o estado e outra para examinar. Então, ele utilizou duas instruções, certo? E aí, ele fala, se o dispositivo estiver pronto, é necessário mais uma instrução para enviar os dados. Então, na verdade, eu estou usando 3 instruções. Então, vou anotar aqui, ó. Eu vou executar 3 instruções.
Aí ele diz, todos os ciclos de instrução são de 12 ciclos de clock. Então, aqui, ó, eu tenho o período de clock. Só que, beleza, achei o período de clock. Primeira coisa. A próxima coisa que eu vou achar, vou até colocar aqui, ó. Primeiro parâmetro. A próxima coisa que eu vou achar aqui, próxima coisa que eu vou achar é o tempo de um ciclo, né? Então, nesse caso aqui, eu vou gastar 12 ciclos. Então, segundo termo vai ser 12 ciclos vezes o tempo de um período. Então, 12 vezes 125. Esse segundo parâmetro é basicamente o ciclo de instrução. Aqui eu achei o período do clock, então eu vou escrever aqui, ó, ciclo de instrução. Só que para realizar a tarefa, que é o que eu quero, ó, a tarefa que o microcontrolador, que o MCU realiza, eu vou gastar 3 instruções vezes o ciclo de instrução. Então, vai ser, nesse caso aqui, 12 vezes 125 nano. Fazendo um calculador aqui para ganhar tempo, 12 vezes 125, está dando 1,5. 1,5 microsegundos. Então, achei o segundo parâmetro. E o terceiro parâmetro, e último, né? Que foi o que o exercício pediu, é o tempo para se realizar a tarefa. 3 vezes isso. 3 vezes 1,5, 4,5 microsegundos. Bom, ficou meio bagunçado aqui, mas de forma resumida. Eu acho o período, eu tenho a frequência de operação do microcontrolador, que é 8 MHz. Se eu inverter, eu acho o período. Então, eu tenho o período de cada pulso, né, de cada intervalo que não se repete do sinal de onda quadrada, que é, né, o período com o intervalo menor possível no microcontrolador. É a frequência de saída, é a maior frequência, consequentemente, o menor intervalo de tempo. Aí, esse microcontrolador, naquilo que está chamando de microprocessador, pode ser que é um microprocessador de um microcontrolador, mas ele não deu detalhe. Esse microprocessador, ele trabalha com 12 ciclos de clock, para que eu tenha um ciclo de instrução. Então, basta pegar 12 e multiplicar pelo período. O que é o período? É o ciclo de clock. Né? O período, eu chamei de período de clock, mas é a mesma coisa, ciclo de clock. Aí eu acho o ciclo de instrução. A tarefa que o processador, né, executa, ela gasta 3 instruções. 3 instruções. Então, se eu pegar o ciclo de instrução e multiplicar por 3, eu acho o tempo necessário que eu estou gastando para realizar aquela determinada tarefa. Então, esse é o raciocínio. Né? Eu fiz de forma bem paulatina, né? Mas a ideia é essa, você pegar a frequência máxima, achar o período, esse período é o ciclo de clock. Agora, quantos ciclos de clock eu uso num ciclo de instrução? Ah, uso 10, então multiplica por 10. Né? Ah, beleza, achei um ciclo de instrução. Quantas instruções eu executei? Ah, eu executei 10, então multiplica por 10. O tempo a gente vai multiplicando, a frequência a gente vai dividindo, porque um é o inverso do outro.